Revelado, o incrível segredo transformador que tocou a vida de 10.000 pessoas. Maria, uma mulher de 36 anos, caminhava pela calçada entre as casas coloridas do seu pequeno bairro na zona sul do Rio. O som das crianças brincando misturava-se com a música alta que vinha de algum bar. Mas dentro dela havia um silêncio pesado, uma dor que parecia atravessar o seu coração. Desde a morte do marido, a vida se tornara um campo de batalha. Viúva, sem um emprego fixo, Maria se desdobrava para cuidar de seus 3 filhos. Lucas, que trazia um sorriso ao seu rosto, Ana, a sonhadora que vivia na lua, e Pedro, o pequeno tagarela que nunca parava de falar. Para quem olhava de fora, Maria era só uma mãe pobre. Mas se soubessem da força que pulsava em seu peito, talvez a vissem com outros olhos. Uma tarde qualquer, enquanto levava Pedro para a escola, um cartaz na esquina chamou sua atenção. Projeto Esperança, ajuda para famílias em crise. Algo dentro dela se acendeu. Ela se lembrou de Carlos, aquele vizinho que, após se unir ao projeto, conseguiu reerguer sua vida. Com um nó no estômago e um brilho de esperança nos olhos, decidiu que participaria. Sabia que não seria fácil, mas estava disposta a lutar. O que ela não esperava era encontrar resistência. Algumas pessoas a encaravam como a mãe pobre, sem valor, e isso a feriu como um golpe. Nos encontros, Maria ouvia histórias que a tocavam profundamente. A luta de Dona Lúcia, que criara os filhos sozinha após perder o emprego. Seu José, que após um AVC, se reergueu numa batalha diária. Cada relato aprofundava sua esperança e a fazia sonhar novamente. Mas, por outro lado, a dúvida a atormentava. Aceitar a ajuda poderia ser visto como uma derrota. E entre tantas questões, uma se sobressaía. Como a sociedade a veria se ela estendesse a mão, cansada das críticas e dos olhares julgadores? Porém, o dia da desgraça chegou. Um aviso da escola informou que Lucas precisava de um tratamento médico caro. O desespero a envolveu como uma onda gelada. Numa noite em que a cidade parecia dormir tranquila, a ideia de realizar um evento beneficente surgiu em sua mente agitada. Ela hesitou, imaginando se as pessoas realmente apoiariam sua causa. Mas a necessidade era maior que o medo. Maria reuniu os vizinhos em uma chácara perto do morro e formulou seu plano. Juntos, podemos ajudar não só a minha família, mas todos que precisam. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O que parecia um sonho distante ganhou vida. A união da comunidade se formou, com cada vizinho contribuindo com algo, doando seu tempo e recursos. Um evento que poderia ter sido apenas uma ideia, agora explodia em um movimento vibrante. Enquanto Maria via a energia das pessoas, um calor tomou conta dela. A transformação dela e de todo o bairro seria muito maior do que nós, que apenas olhavam para as dificuldades. No fundo, ela sabia que estava prestes a desafiar não só sua condição, mas o olhar crítico do mundo. E ao ver Lucas brincando com as outras crianças no evento, Maria se perguntava: será que o amor de uma comunidade seria suficiente para mudar o curso de sua vida e de seus filhos? A semana do evento se aproximava e com ela uma mistura de ansiedade e esperança no coração de Maria. Nos dias que se seguiram à sua reunião com os vizinhos, as doações começaram a chegar. Caixas de alimentos, roupas, brinquedos e, claro, várias promessas silenciosas de apoio. As crianças, normalmente preocupadas apenas com seus jogos, estavam empolgadas ajudando a organizar tudo. A unidade formava uma ponte e Maria se sentia cada vez mais determinada a atravessá-la. No entanto, em meio à agitação, as dúvidas sussurravam em sua mente como sombras. E se o evento não estivesse à altura? E se as pessoas não aparecessem?
Essas perguntas se tornaram uma constante em seus pensamentos. Mas, sempre que sentia esse peso, um olhar introdutório de Lucas, suas risadas infantis ou o jeito sonhador de Ana tocavam o fundo de seu coração. Eles eram seu combustível e seu propósito. Na quinta-feira, à véspera do evento, o clima estava ameno, mas uma tempestade de nervos a invadiu. Maria decidiu visitar o local onde tudo aconteceria, um espaço amplo, cheio de árvores e flores que pareciam dançar com a brisa suave. Ao andar por ali, visualizou a cena: mesas decoradas, crianças brincando, famílias reunidas e, acima de tudo, sorrisos. A imagem era tão doce, tão perfeita, que um nó se formou em sua garganta. Era isso que ela queria, uma comunidade unida, celebrando a vida e a esperança. Quando chegou a noite do evento, a preparação estava a todo vapor. As mesas estavam cheias de comidas típicas, feitas com carinho pelos vizinhos. As flores que trouxeram de casa davam um toque especial ao ambiente. A música animada tocava ao fundo e Maria se via cheia de gratidão. A energia no ar era palpável. Mas, enquanto conversava com alguns amigos, um grupo de pessoas que não pertencia ao bairro começou a chegar. Seus olhares eram curiosos, mas Maria não podia evitar o receio. Ela conhecia muito bem o preconceito que a cidade frequentemente nutriu por seu bairro e o quanto as vozes de fora poderiam ser cruéis. Mas aquela noite não era sobre eles, era sobre ela e sua comunidade. Quando o evento começou, as crianças correram em volta, rindo e brincando, enquanto os adultos compartilhavam histórias, criando laços e reforçando aquela rede de esperança. Maria ficou em pé, observando tudo com lágrimas nos olhos. Finalmente, sentia que estava sendo vista, não mais apenas como a mãe pobre, mas como a força que ela sempre soube que era. Então, durante um momento de silêncio que se seguiu ao discurso de um vizinho, Maria tomou coragem e subiu em uma das mesas baixas. O olhar dela encontrava o de cada pessoa presente. Ela respirou fundo e começou a falar. Cada palavra era uma explosão de emoção, uma verdade que precisava ser compartilhada. Hoje, não estamos apenas aqui para ajudar uma família, estamos aqui para mostrar que juntos somos mais fortes. Os aplausos ecoaram e uma onda de energia positiva se formou. Mas logo, ela percebeu no fundo da sala um grupo com expressões estranhas, como se estivessem deliberando algo. O que estava acontecendo? O que seria aquela tensão deslocada na energia alegre do momento? Maria engoliu em seco. Aquilo poderia representar um desafio. A última coisa que desejava era que algum tipo de conflito estragasse o que haviam construído, mas a não conformidade assombrou seu peito. O que aqueles estranhos planejavam? E como isso mudaria o que eles haviam conquistado até ali? A emoção que uma vez tocou seus olhos agora deixava espaço para uma nova incerteza, uma dúvida inquietante. Será que a comunidade realmente poderia resistir a qualquer tempestade? Os aplausos e a música diminuíram, e Maria sentiu as palmas das suas mãos sudorentas enquanto olhava para a multidão. O grupo no fundo da sala parecia discutindo intensamente, com olhares de julgamento e desconfiança. Uma sensação de frio percorreu seu corpo. O que poderia ser mais importante do que aquele momento de união e alegria? Ela decidiu ignorar, pelo menos por enquanto, e dirigiu seu olhar para as crianças que dançavam, suas risadas contagiantes enchendo o ar de uma felicidade avassaladora. Lucas e Ana estavam em destaque, fazendo suas próprias palhaçadas, o que provocava risadas de quem os assistia. Aquela cena era a essência do que Maria queria criar, um lar seguro e feliz para todos. Vamos nos concentrar no que realmente importa, pensou Maria, respirando fundo. Mas a inquietação permanecia, como uma sombra atrás dela, observando e esperneando. Quando a próxima apresentação começou, um mural tinha sido preparado nas árvores, fotos de pessoas ajudando a comunidade, relatos de quem havia recebido apoio, histórias que mostravam a força deles. Era um instante poderoso de solidariedade. Assim que o grupo no fundo levantou a voz, interrompendo a apresentação, Maria sentiu seu coração acelerar.
As pessoas começaram a olhar para eles. Um dos homens mais altos e robustos, que parecia ser o porta-voz, gritou: "Essas histórias não passam de ilusões. O que vocês fazem aqui é apenas um tapa na cara da realidade. Sabiam que isso não é suficiente?" A música parou. O murmúrio virou um silêncio pesado e a alegria deu lugar a um clima de tensão. Maria percebeu que esse era o momento decisivo. Se deixasse o medo vencer, tudo poderia desmoronar. E se os sentimentos de insegurança ganhassem espaço agora? Tomando coragem, ela se adiantou, não mais atrás da mesa, mas frente ao público. Cada passo parecia uma eternidade. As palavras a queimavam na língua. "Estamos aqui justamente para mostrar que o amor pode superar qualquer preconceito", disse ela, olhando diretamente nos olhos do homem. "Este evento não é um tapa na realidade, é um grito de resistência. E sim, podemos fazer algo a respeito." As pessoas, antes silenciadas pela sensação de desconforto, começaram a sussurrar entre si. Alguns ergueram os braços como sinal de apoio. Maria percebeu que não estava sozinha, ela tinha a força da comunidade ao seu lado. Sem hesitar, ela continuou: "Estamos construindo, dia após dia, um lugar melhor para todos nós. Esta noite é a prova de que a solidariedade existe e que juntos somos mais fortes." O porta-voz parecia hesitar e outros começaram a se levantar, lá na frente, apoiando Maria. Estava ali, a batalha, não apenas contra aqueles homens, mas contra a imposição de um medo que poderia sufocar a esperança. Os sorrisos das crianças, as histórias de ajuda, tudo aquilo era muito maior do que as palavras cruéis. Era a verdade. Quando a música começou novamente, preenchendo o espaço com alegria e esperança, Maria percebeu que a união estava mais forte do que nunca. Ela ouviu risos e aplausos, mas a dúvida ainda povoava sua mente. E se a resistência não fosse o suficiente? E se, mesmo assim, o preconceito fizesse uma nova investida? Antes que pudesse pensar mais sobre isso, com um gesto quase involuntário, Maria olhou novamente para o fundo da sala. E lá estava ele, o homem de antes, sua expressão transformada, de desprezo para dúvida. A tensão parecia mudar na atmosfera. O que ocorria agora na cabeça dele? E essa poderia ser uma nova chance de diálogo. Mas a pergunta que fervilhava dentro dela não se calava, um eco na sua mente. Até onde ela conseguiria levar essa luta? O evento seria realmente só o começo? Maria sentiu que o ritmo da festa estava mudando, mas não apenas na música. A atmosfera vibrava com uma energia nova, uma esperança renovada. Olhando para a multidão, ela percebeu que as pessoas estavam ligadas de uma forma que nunca tinha visto antes. O grupo no fundo da sala já não parecia uma barreira. Eles eram mais como um espelho, refletindo preocupações que Maria conhecia bem. "Precisamos conversar", pensou, ao notar que o porta-voz começava a se mover lentamente em direção ao centro. Maria respirou fundo, sua determinação subindo como uma chama. Ela não podia deixar que as dúvidas se espalhassem novamente. O homem rangeu dentes e formou uma expressão confusa, mas com um toque de curiosidade na sobrancelha. Ele estava prestes a falar, mas o que diria? Maria não tinha certeza, mas sabia que o momento era crucial. Se fosse bem-sucedida agora, poderia transformar aquele ódio em compreensão. Mas a pergunta que fervilhava dentro dela não se calava, um eco na sua mente. Até onde ela conseguiria levar essa luta? O evento seria realmente só o começo? Maria sentiu que o ritmo da festa estava mudando, mas não apenas na música. A atmosfera vibrava com uma energia nova, uma esperança renovada. Olhando para a multidão, ela percebeu que as pessoas estavam ligadas de uma forma que nunca tinha visto antes. O grupo no fundo da sala já não parecia uma barreira. Eles eram mais como um espelho, refletindo preocupações que Maria conhecia bem. "Precisamos conversar", pensou, ao notar que o porta-voz começava a se mover lentamente em direção ao centro. Maria respirou fundo, sua determinação subindo como uma chama. Ela não podia deixar que as dúvidas se espalhassem novamente. O homem rangeu dentes e formou uma expressão confusa, mas com um toque de curiosidade na sobrancelha. Ele estava prestes a falar, mas o que diria? Maria não tinha certeza, mas sabia que o momento era crucial.
Se fosse bem-sucedida agora, poderia transformar aquele ódio em compreensão. A música recuou novamente, e Maria, sem hesitar, se dirigiu àquele grupo que um instante antes parecia ser o maior obstáculo. Eu gostaria de ouvir vocês. O que exatamente os preocupa sobre o que estamos fazendo aqui? Ao fazer a pergunta, sua voz permaneceu firme, mas dentro dela, o nervosismo pulsava. As crianças ao fundo continuavam a brincar, mas não podia ignorar o peso da resposta que o homem daria. Preocuparam-se em algo que não sabem? Sou eu que coloco a comida na mesa todos os dias. Essas histórias, ele gesticulava com as mãos. A esperança é boa, mas é apenas um sonho. Estamos falando de sobrevivência. Maria sentiu que sua mensagem estava sendo recebida. Compreendia a dor dele. Sentia a verdade nas suas palavras, mas sabia que não podia deixar que essa dor eclipsasse o bem que estavam construindo juntos. Eu entendo que a realidade é dura, mas aqui estamos cultivando uma planta. Todo grande projeto começa pequeno, precisa de gratidão, entendimento e apoio. Se não nos unirmos, o que restará para nossas crianças? Aquilo fez eco em muitos corações ao redor. Murmúrios começaram a se intensificar novamente, enquanto alguns participantes trocavam olhares, buscando apoio nas palavras de Maria. O homem havia ficado em silêncio agora, suas feições ainda revelando conflito interno, mas havia também um brilho de reflexão. As palavras dela encontraram ressonância, mas o ceticismo não desapareceria tão facilmente. Ela sentia o peso de todos os olhares e corações sobre ela, esperando e desejando que suas palavras fizessem uma diferença. É na prática das pequenas ações que podemos mudar o nosso futuro. Cada um de nós tem o poder de transformar a realidade. Nos seus olhos havia uma mistura de resiliência e emoção. Maria percebeu que, mais do que mães e pais, eram todos parceiros naquela luta. O homem começou a abrir a boca. Poderia ser um não ou um sim. O que será que ele decidira? Por um instante, o mundo parou. Maria segurou a respiração. O que aconteceria se ele falasse e dissesse que realmente estava disposto a ouvir? A multidão parecia ansiosa, as crianças dançando agora em um ritmo quase mágico, como se soubessem que um momento histórico estava prestes a acontecer. E se for esse o início de uma nova caminhada, pensou Maria. E se hoje lançarmos uma semente de entendimento e acolhimento, suas esperanças começando a se moldarem em um formato palpável? Enquanto aguardava aquela resposta, sentiu que a revolução que buscava não dependia apenas dela, mas sim do poder da união. E a pergunta ecoou em sua mente e em seu coração. Havia espaço para compreensão naqueles momentos decisivos? Um novo silêncio pairava no ar, e as palavras prestes a sair da boca do homem poderiam mudar tudo. O homem finalmente exalou um longo suspiro, como se o peso do mundo estivesse repousando sobre seus ombros. Maria viu seus olhos se fixarem em algum ponto distante, além da festa, além daquela sala cheia. Seus lábios se moveram, mas as palavras pareciam ter ficado presas na garganta. A ansiedade no ar era quase palpável, e aquela multidão estava à mercê do que viria a seguir. Eu não sei, ele começou, a voz firme mas quebrada em momentos. Eu quero acreditar, mas há dias que só vejo o desespero em rosto de minha família. O que você me propõe, Maria? Como podemos construir algo se apenas lutamos para nos manter de pé todos os dias? As outras pessoas ao redor começaram a sussurrar, o murmúrio crescendo em um mar de vozes, algumas mostrando desprezo, outras uma leve esperança. Maria olhou para o homem, absorvendo cada palavra dele, sentindo a dor que emanava de sua voz. Ela sabia que não daria para resolver tudo em uma noite, mas era preciso criar uma ponte. Entendo as suas dúvidas, e é normal sentir assim. Mas se não tentarmos, o que sobrará? Cada dia que não nos unimos é um dia que nossos filhos crescem sem um futuro, respondeu ela, a paixão agora fervendo em sua voz. Vamos nos juntar e trabalhar lado a lado. Eu estou disposta a lutar com vocês e por vocês. Um clamor de desconfiança ecoou, mas ali, naquele momento, havia um brilho de desafio.
O homem segurou a massa, que havia usado como símbolo de sua resistência, e começou a balançar com a intensidade das emoções. O grupo no fundo cessou suas críticas impertinentes e se juntou ao diálogo. "E por que deveria confiar em você?", questionou o porta-voz, sua resistência ainda pulsando. "Você não é da nossa realidade. Você só aparece quando há uma festa. Mas no dia a dia, o que acontece? Quem está ao nosso lado quando a comida acaba?" Maria sentiu seu coração acelerar, mas a determinação tomou conta dela. "E se eu puder ajudar na cozinha comunitária? Se eu puder ajudar a trazer mais pessoas para apoiarmos uns aos outros? Vamos construir o que precisamos juntos. Não sou uma salvadora, mas uma parceira." O homem a observou, analisando cada palavra, cada emoção. Um silêncio profundo envolveu o lugar, enquanto ele buscava uma resposta. Maria sentia que todo o seu ser estava sendo observado, não apenas por ele, mas por cada pessoa naquela sala. Havia corações batendo mais rápido, havia a esperança se agitando. E então, como se a decisão estivesse ecoando na própria atmosfera, um dos jovens do grupo gritou: "Eu gostaria de tentar, não quero viver só de desespero." A frase soou como um estalo, reverberando por todo o ambiente. Outros começaram a concordar, levantando as mãos, sem medo, sem vergonha. Nas memórias de Maria, aquela declaração ecoava como um decreto. Era um convite para todos. Vejam, a mudança começa com um desejo. Uma onda de ânimo crescia e, por um instante, um calor emocionante passou sobre eles. No entanto, o porta-voz disse, a dúvida ainda presente: "E se não funcionar? E se tudo isso for em vão?" Seu olhar continha uma fragilidade, como se a certeza do futuro dependesse do que decidiria a partir dali. "Se alguma coisa, precisamos ao menos tentar. A vida já nos ensinou a lutar, mas precisamos aprender a juntos." Maria respondeu, cada palavra carregada de esperança, um apelo ao coletivo. "Estamos juntos nessa busca, e juntos saudaremos qualquer resultado." Mas, no fundo do coração de Maria, um pequeno temor se formou. E se a mudança não fosse bem-vinda? A dúvida e a esperança dançavam, enquanto a festa começava a recobrar seu ritmo. Mas agora, a emoção no ar era diferente. Não havia mais barreiras. O que seria daquela nova união? E então, como um rugido de tempestade, uma voz se levantou das sombras. O silêncio na sala foi cortado como um fio, enquanto todos àquela festa se voltavam para a origem daquela voz impressionante. Um homem alto, de cabelos desgrenhados e roupa simples, surgiu do grupo. Seu olhar era intenso e carregado de determinação. Maria não o conhecia, mas o peso de sua presença ecoava no ar. "Eu sou Lucas", ele disse, a voz ressoando como um tambor. "E se há algo que aprendi na vida é que precisamos mais do que simples promessas. Precisamos de um plano, de ação concreta. Acreditar em mudanças é só o começo. O que queremos é ver isso acontecendo." O murmúrio que se seguiu foi diferente. Agora, em vez de desconfiança, havia um ar de intriga. Maria sentiu os próprios músculos se tensionarem. A pressão do momento vibrava ao redor dela. Lucas continuou, gesticulando fervorosamente. "Todos nós sabemos o que acontece quando nos deixamos levar pelo desespero. Mas e se disséssemos que já existem iniciativas ao nosso redor? Que pessoas estão se unindo, angariando forças e criando mudanças que vão além da luta diária?" Maria franziu a testa, seu coração acelerando enquanto o jovem falava. Era verdade, ela havia ouvido histórias sobre grupos comunitários que funcionavam, sobre como algumas pessoas estavam mudando suas realidades. Mas onde estavam esses grupos? Como poderiam se juntar a eles? Ele prosseguiu, suas palavras fervilhando de paixão. "Nosso bairro é um microcosmo de potencial. Podemos desenvolver hortas coletivas, promover oficinas de capacitação e até criar uma rede de apoio financeira para os que mais precisam. Não será fácil, mas juntos podemos transformar essa tristeza em esperança." As expressões ao redor de Maria começaram a mudar.
Havia rostos iluminados, olhos que brilhavam com a possibilidade. Para cada pessoa que havia levantado a voz com desconfiança, uma nova força emergia, uma unidade que nunca tinha sido sentida antes. "Eu quero participar!" uma mulher gritou, e logo foi acompanhada por outras vozes quantas se empolgaram. A energia da sala estava mudando, a rigidez dando lugar à empolgação. Mas as preocupações ainda habitaram o coração de Maria. E se não conseguirmos? E se não formos capazes de levar essa ideia adiante? Era o eco da mesma dúvida que havia enfrentado antes, mas agora ela pulsava com mais urgência. Lucas se aproximou dela, seu olhar fixo. "Precisamos arriscar. O que realmente queremos? Passar a vida esperando por um milagre ou ser o milagre que queremos ver? Está na hora de agir, Maria." Um calafrio percorreu a espinha dela. A sala estava eletrificada com novas possibilidades e, ao mesmo tempo, carregada de medo. Maria sentiu que a decisão era dela agora, como se o destino de todos estivesse em suas mãos. Se desejassem mais da vida e estivessem dispostos a lutar, ela não poderia se omitir. A batida de seu coração acelerava, um ciclo de poder e vulnerabilidade. E enquanto todos ao redor dela se uniam sob o mesmo ideal, a pergunta pairava no ar, vibrando com intensidade. Seriam eles corajosos o suficiente para dar o primeiro passo rumo a essa transformação? E antes que Maria pudesse pensar, Lucas se virou em direção à multidão, chamando-a de volta à realidade. "Quem está pronto para fazer história? Quem vai se juntar a nós? Porque a hora de mudar é agora." O grito pulsante ecoou pela sala, e uma onda de não apenas almas, mas de corações se levantou. Maria, com o desejo fervendo dentro dela, fez uma promessa silenciosa: não iria desistir tão fácil. E quando o grupo começou a se mover, uma nova inquietação surgiu. O que mais descobririam enquanto navegavam por esse novo caminho? O clima na sala estava eletrificado. Uma mistura de nervosismo e expectativa pulsava no ar. Maria olhou em volta e viu rostos que nunca tinha notado antes. Eram vizinhos, parentes, pessoas que compartilhavam o mesmo espaço e, talvez, os mesmos sonhos. A ideia de mudança começava a brotar, como uma planta que rompe o solo após a chuva. Lucas pegou um pedaço de papel e encarou a multidão novamente. "Vamos organizar um encontro na próxima semana. Cada um de nós trará algo, seja uma ideia ou um recurso. Precisamos nos conhecer, compartilhar nossas histórias. Só assim construiremos fundação sólida para o que estamos prestes a fazer." A empolgação na sala aumentava a cada palavra. Maria sentiu-se impulsionada a se levantar. Com um tremor na voz, disse: "E como podemos garantir que todos estejam envolvidos? Muitos aqui podem se sentir invisíveis ou sem voz." Ela observou Lucas acenar com a cabeça, reconhecendo sua preocupação. "É uma boa pergunta, Maria. Precisamos garantir que não apenas os barulhentos se façam ouvir. Cada um tem algo valioso a dizer. Devemos criar um espaço seguro, onde todos se sintam bem-vindos. E isso começa agora. Nossa força vem da diversidade das vozes que se unem", respondeu Lucas com a intensidade de quem acreditava no que estava dizendo. As pessoas começaram a comentar, trocando ideias e se propondo a contribuir. Maria percebeu que já era hora de enfrentar seus próprios medos e inseguranças. O desejo de mudança começava a ganhar forma, e ela já não queria ser apenas uma espectadora. O que mais poderia fazer? Como participar ativamente? Quando o encontro terminou, o grupo se dispersou lentamente, mas o sentimento de unidade ainda permanecia. Maria decidiu acompanhar Lucas, que estava organizando os papéis. "Como você consegue? Como consegue fazer todo mundo se sentir tão inspirado?" Lucas sorriu, um sorriso que iluminava seu rosto. "Não sou eu, Maria. Somos nós. É a força da comunidade. Quando percebemos que estamos juntos, que nossas histórias se entrelaçam, tudo muda. A mudança começa de dentro e a coragem de um se espalha para os outros. E você? Você já deu o primeiro passo só em estar aqui hoje."
As palavras dele reverberaram e Maria sentiu uma nova determinação brotar dentro dela. Precisava encontrar sua voz e se conectar aos que também ansiavam por transformação. No fundo, sabia que essa jornada não seria fácil. Entretanto, a perspectiva de um futuro mais promissor e cheio de esperança era contagiante. Naquela manhã seguinte, Maria decidiu que começaria a visitar seu antigo bairro, onde via amigos, conhecidos e até pessoas que só se cruzavam no dia a dia. A ideia de convidá-los a participar desse movimento ardia em sua mente. O que eles também poderiam trazer, pensou, imaginando o poder daquela rede se expandindo. E enquanto planejavam novos encontros, com cada conversa trazendo uma nova ideia, Maria começou a perceber que aqueles pequenos passos estavam mudando algo dentro dela. Era uma sensação de pertencimento que não sentia há anos. Mas uma pergunta ainda a atormentava. Como manter acesa essa chama de esperança sem que a rotina e a indiferença voltem a dominá-la? Com a determinação renovada, Maria tomou coragem e decidiu que na próxima reunião não apenas falaria, mas tomaria a frente, erguendo a voz e inspirando outros a fazer o mesmo. A missão dela havia começado, e enquanto olhava para o horizonte, a luz quente do sol despontava, prometendo um novo dia repleto de possibilidades. Mas, como tudo que é novo, seu percurso estava cheio de incertezas. O que ela não sabia era que algo surpreendente surgiria desse movimento, algo que poderia mudar vidas de maneiras que ninguém conseguiria prever. E assim, a jornada apenas começava. O que viria a seguir? Maria acordou naquela manhã com um peso no coração. A ideia de enfrentar seus vizinhos e se expor a eles a deixava nervosa. Mas a determinação da noite anterior estava fervendo dentro dela. Inspiradas pelas histórias compartilhadas, a vontade de transformar não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor crescia. Ela caminhou lentamente pelas ruas de seu antigo bairro, observando as casas que conhecia tão bem. Lembrou-se de tardes de risadas, das rodas de conversa nas calçadas e até dos conflitos que surgiam em meio àquelas interações. O cheiro de café fresco invadia a atmosfera e a familiaridade daquele lugar a envolveu em um abraço caloroso. Ao se aproximar da primeira casa, o coração acelerou. Era a casa de Dona Joana, uma mulher sábia e cheia de histórias para contar. «Bate a porta, Maria», disse a si mesma, tomando coragem. Assim que o fez, Dona Joana abriu com um sorriso acolhedor. «Maria, minha querida, entre. O que traz você aqui?» O tom carinhoso de Dona Joana fez com que Maria se sentisse em casa. Depois de um café quentinho e algumas milhagens pelas histórias da vizinha, Maria explicou sua ideia com entusiasmo. É sobre a nossa comunidade, Dona Joana. Lucas está organizando encontros. Queremos unir as pessoas, compartilhar ideias. Quero que a senhora venha, traga toda a sua sabedoria. Os olhos de Dona Joana brilharam. Ah, minha filha, eu sempre acreditei no poder da união. Estaremos lá. E se eu trouxer algumas pessoas do meu círculo, você acha que seria bom? Seria incrível! Quanto mais, melhor! O riso de Maria era contagiante. Elas conversaram por mais um bom tempo e, quando saiu de lá, sentiu-se renovada. O dia foi uma sucessão de visitas. Em cada porta que batia, um novo sorriso, uma nova história. Conversou com Carlos, um músico que sempre sonhou em formar uma orquestra comunitária. Conheceu também a Ana, uma artista que pintava muros e criava vida nas paredes cinzas. Cada um deles trouxeram uma ideia, um sonho esquecido que poderia, quem sabe, florescer em um espaço coletivo. Já no início da noite, Maria sentou-se em um banco da praça. O céu refletia tons de rosa e laranja e ela respirava fundo, sentindo a energia de tudo que estava se formando. Mas a alegria também trouxe à tona uma preocupação. E se eles não se sentirem à vontade? E se houver resistência? Seus pensamentos foram interrompidos pelo som de risadas próximas. Um grupo de crianças jogava bola, enquanto um grupo de adolescentes tocava violão. Maria sorriu. A vida pulsava ao redor, e mesmo que houvesse desafios, a conexão já estava acontecendo. No caminho de volta, ela parou para observar sua própria casa, agora com a luz amarelada da janela acesa.
Uma vontade imensa de fazer parte daquela mudança tomou conta dela. Na próxima reunião, não só vou me apresentar, mas quero realmente ouvir cada voz, pensou, e a imagem de cada uma das pessoas que conhecera se fixou em sua mente. Mas, no fundo, Maria sentia a pressão de não decepcionar a todos. O peso daquela esperança, que parecia um fardo e ao mesmo tempo um alívio, refletia a responsabilidade que isso trazia. Como unir tantos sonhos em um só caminho? Assim que a noite enfim chegou, uma mensagem iluminou sua tela. Maria, bem-vinda à nossa nova jornada. Você não vai acreditar nas ideias que temos para o próximo encontro. Ela sorriu, mas uma sensação de ansiedade apertou seu peito. A batalha que ela se propunha enfrentar poderia revelar algo muito maior do que jamais imaginou. E enquanto o sonho da comunidade se tornava real, o que poderia acontecer se algo inesperado ameaçasse desfazer tudo? Que surpresas estão a caminho, pensava ao se preparar para sua próxima grande aventura. Maria acordou com um misto de ansiedade e expectativa. O dia marcado para o encontro estava finalmente aqui, e as mensagens que recebeu na noite anterior a deixaram em uma espécie de frenesi. Ideias novas, desafios e, principalmente, a chance de fazer algo grandioso. O pensamento sobre o que poderia surgir naquela reunião fazia seu coração pulsar. Enquanto se arrumava, a visão daquele bairro familiar a deixou nervosa. Aquele lugar onde crescera, onde tantas memórias eram guardadas em cada esquina, agora abrigava não apenas passado, mas um futuro ainda a ser escrito. Ao olhar no espelho, ela sorriu para si mesma e sussurrou: "Hoje você vai se ouvir e ouvir os outros." Quando saiu de casa, o aroma do pão fresco invadiu o ar. Seu estômago roncou de ansiedade, mas Maria estava decidida a não deixar que o nervosismo a dominasse. No caminho até o espaço onde o encontro ocorrerá, ela notou rostos familiares, acenos tímidos e um brilho nos olhos que, de certa forma, eram reflexos de suas próprias esperanças. Chegando ao local, viu Lucas arrumando as cadeiras. Ele sorriu ao avistar Maria e a cumprimentou com um abraço caloroso. "Pronta para fazer história?" perguntou, parecendo empolgado. "Estou, mas um pouco nervosa também", admitiu Maria, apertando levemente as mãos. Lucas, percebendo a inquietação dela, disse: "Lembre-se, somos todos amigos aqui. Iremos fazer isso juntos." A sala começou a se encher. Primeiro, Dona Joana chegou com um grupo de vizinhos que Maria não esperava. Viu Carlos e Ana entrando logo depois, trazendo mais energia ao ambiente. Maria sentiu seu coração aquecer ao notar quantas pessoas estavam ali. Cada uma delas levava consigo vários sonhos e esperanças. Quando todos tomaram seus lugares, o clima se tranquilizou. Maria tomou a frente, capaz de sentir cada olhar fixo nela. "Olá a todos! Obrigada por estarem aqui", começou, a voz trêmula, mas cheia de emoção. "Hoje estamos aqui para compartilhar, ouvir e, quem sabe, realizar. Cada ideia é uma semente que podemos plantar juntos." Assim que a conversa começou, um turbilhão de histórias e projetos emergiu. Carlos falava sobre sua ideia de orquestra, enquanto Ana mostrava imagens de seus murais. O entusiasmo era contagiante. Maria acreditava que a conexão estava acontecendo. Mas, à medida que ouvia os sonhos se desenrolarem, uma voz familiar entre a multidão ecoou insegura. "Isso é bonito, mas e quem não tem voz? E quem não se sente bem-vindo?" A pergunta veio do fundo da sala, interrompendo a empolgação. Maria sentiu o ar pesar. Olhando para Dona Joana, encontrou um apoio silencioso em seus olhos, mas sabia, a verdade daquelas palavras precisava ser abordada com sensibilidade. "É um ótimo ponto", Maria respondeu calmamente. "Precisamos garantir que todas as vozes sejam ouvidas. Vamos trabalhar nisso juntos e criar um espaço realmente inclusivo." Foi ali que a atmosfera se transformou. Um sentimento coletivo de responsabilidade nasceu. As ideias continuaram a fluir, mas agora havia um tom de autocrítica e introspecção. O diálogo tornou-se profundo, revelador e, ao mesmo tempo, desafiador. Embora Maria estivesse animada, uma sombra de preocupação começou a se formar. E se, no meio de tanta empolgação, esquecermos aqueles que costumamos ignorar? O que será daquilo que estamos construindo se não incluir a todos?
Enquanto o encontro se aproximava do final, Maria percebeu que a noite não havia trazido respostas definitivas, mas, sem dúvida, havia aberto portas para novas discussões e, talvez, até para conflitos futuros. E assim, enquanto se despedia de todos, uma nova mensagem a surpreendeu. Maria, precisamos discutir uma situação séria que surgiu. Não podemos ignorar isso. O coração dela disparou. O que poderia ser tão sério que demandasse uma conversa emergencial? Com uma mistura de ansiedade e determinação, ela se preparou para o que estaria por vir. Maria acordou naquela manhã com uma mistura de ansiedade e esperança. O encontro que poderia mudar o rumo de sua comunidade estava prestes a acontecer. Lembrou-se de todas as conversas que tinha tido, de cada semente plantada em forma de ideia, e sentiu que algo especial estava prestes a acontecer. Ao chegar ao local, um calor acolhedor a envolveu. As risadas, os abraços e os acenos das pessoas já eram uma vitória por si só. Não eram apenas rostos conhecidos, agora eram seus parceiros na luta por um futuro melhor. Lucas, sempre animado, a esperava na entrada. "Pronta para fazer história?" perguntou, e a pergunta soou mais como uma afirmação. Quando todos começaram a se acomodar, Maria sentiu seu coração acelerar. A sensação de que estava prestes a dar um passo importante fazia suas mãos suarem. Ao tomar a frente, um silêncio respeitoso caiu sobre a sala. "Olá a todos! Hoje não somos apenas vizinhos, somos uma comunidade e juntos podemos fazer a diferença." Começou, sua voz tremendo ligeiramente na emoção. À medida que as histórias começaram a fluir, Maria sentiu a energia crescer. Carlos falou sobre sua ideia para a orquestra, Ana mostrou fotos de seus murais vibrantes, e cada proposta trazia sorrisos e acenos de identificação. O que começou como uma ideia solitária, agora ganhava cores, formas e, mais importante, vozes. Mas uma voz conhecida se levantou do fundo. "E quem realmente se importa? Muitas pessoas continuam sem ser vistas, enquanto os sonhos de vocês se concretizam", alguém disse. Maria reconheceu a inquietação na crítica, sabia que esse sentimento era uma parte da luta e representava um ponto crucial que não podia ser ignorado. "É verdade", disse Maria, tentando conter a ansiedade no peito. "Devemos garantir que todas as vozes sejam ouvidas, e não só as que se fazem ouvir naturalmente. Vamos, juntos, criar um espaço onde todos se sintam bem-vindos." Ao ouvir suas palavras, a tensão na sala começou a se dissipar. As interações tornaram-se mais profundas. Compromissos foram feitos para que novas vozes, normalmente silenciadas, pudessem ser incluídas. Aos poucos, a ideia de um comitê de escuta e inclusão surgiu organicamente, com contribuições apaixonadas de vários vizinhos. O objetivo não era apenas sonhar, mas transformar a realidade. À medida que o encontro avançava, Maria se sentia mais confiante. Sentiu em cada aplauso e em cada sorriso que as paredes do medo estavam sendo derrubadas. As preocupações começaram a se dissipar, mas em meio à energia positiva, uma mensagem interrompeu seus pensamentos. "Maria, precisamos discutir algo sério", alguém disse, e a sala ficou em silêncio. "Que situação é essa?" ela perguntou, tentando disfarçar o peso de sua inquietude. Após alguns momentos de murmúrios, uma mulher do grupo levantou a mão. "Estamos recebendo críticas de fora sobre o que estamos fazendo. Já pensaram que isso poderia afetar nossa credibilidade?" Maria se lembrou das palavras do homem que havia interrompido o evento anterior. Preconceitos e receios voltaram à mente dela. Mas, ao invés de se deixar abalar, ela respirou fundo. "Precisamos usar isso a nosso favor. Se existirem críticas, isso significa que estamos chamando a atenção. Não devemos nos abater, mas sim dar passos sólidos para mostrar a potência da nossa união." Um murmurinho de assentimento tomou conta da sala. As palavras dela ressoaram como um chamado à ação. O que sempre fora considerado um fardo, agora se transformara numa oportunidade. Maria olhou ao redor e viu que os rostos que a cercavam estavam dispostos a se unirem contra qualquer crítica. "Nós não estamos aqui apenas para sonhar, mas para agir", bradou. E assim, a sala vibrou em apoio.
Um a um, os vizinhos começaram a falar, oferecendo soluções, ideias e, principalmente, um desejo ardente de mostrar que eram capazes de construir algo maior do que as dificuldades que enfrentavam. Conversas se tornaram promessas. As vozes, antes silenciosas, se levantaram em uníssono. Com um sorriso radiante, Maria percebeu que havia esperança, uma esperança pulsante e viva. Era mais do que uma transformação individual, era a mudança do bairro, e o primeiro passo já havia sido dado. O que havia começado com um evento beneficente agora era um movimento de comunidade unida, e a energia no ar era palpável. As inseguranças que já tinham dominado seu coração agora eram apenas ecos distantes. O que mais poderiam conquistar juntos? E com um sentimento renovado, ela olhou em volta, constatando o que nunca poderia ter imaginado: o poder do amor entre eles, aquele amor que se manifestava em solidariedade e sonhos comuns. A jornada estava apenas começando, mas Maria sabia que não haveria volta. Ela não seria mais apenas a mãe pobre, mas uma líder, uma voz. Uma nova história estava prestes a ser escrita, e cada um ali era parte dela. Maria sorriu, seu coração pulsando com a certeza de que, finalmente, a união havia vencido. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar essa mensagem incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Sua ação é fundamental para que histórias como essa continuem a ser contadas.